No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e a sua família neste dia. Hoje é quinta-feira, 29 de fevereiro, e já se foi fevereiro, né? Estamos encerrando o mês de fevereiro e que Deus abençoe você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Ouça o que o Senhor Jesus falou acerca de João Batista. Eu quero compartilhar com você. Que palavra forte. Diz assim. Antes, deixa eu citar a referência. Vou ler Mateus capítulo 11, a partir do verso 7, que diz assim, ó. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que um profeta. Está falando de João. Porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior que ele. E nós vemos aí nesse texto que Cristo ele está falando de João no momento em que João manda lá uns discípulos para perguntar: quem és tu? É aquele que havia de vir ou esperamos outro, né? Então, assim, nesse momento, Jesus começa a dizer no verso 6, bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Por quê? Porque a identidade de Cristo, a verdadeira identidade dele, olhando para ele, para quem ele era, e até mesmo para quem era o seu profeta que o anunciava, com certeza as pessoas se escandalizariam. Ponto. Como diz o outro profeta, Isaías, não havia formosura nele para que nós o desejássemos, né? Ele não tinha status, ele não tinha o que chama hoje de condições econômicas, vamos dizer assim, não era nenhum líder da sinagoga, não era nenhum, oficialmente falando, né, nenhum sacerdote, não era aquelas questões todas. Então, portanto, quem era Jesus Cristo, né? E ele fala: bem-aventurado aqueles que de mim não se escandalizassem. Então, está falando para o povo dele. Mas um detalhe chama a atenção, porque ele fala assim, ó, e se vocês querem saber, ele é aquele que está escrito, esse é quem está escrito, verso 10 de Mateus 11, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Do que ele está falando? Qual passagem? Uma das passagens, temos duas referências que falam sobre isso. Mas veja o que diz aqui Malaquias capítulo 3, diz assim, ó, eis que enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante da minha pessoa. Diante da minha pessoa. Então, de repente, o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais, virá a seu templo, para o seu templo. E ele vem, anuncia Jeová dos Exércitos. Então, Jeová dos Exércitos fala por intermédio de Malaquias que ele vai enviar o mensageiro que vai se preparar o caminho diante da minha pessoa, diante dele mesmo, não é a pessoa do filho, não. Veja Malaquias 3, verso 1. Eis que envio o meu mensageiro, na tradução normal aqui na Sociedade Bíblica do Brasil. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Diante de mim. Quem é João Batista? O mensageiro que está anunciado lá pelos profetas, que ia preparar o caminho. Isso é um consenso. Isso é um consenso na teologia, mas você está entendendo a importância? Por isso que João Batista se recusava. Eu que careço ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus diz que entre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. Quais milagres que João Batista fez? O que fez João Batista? João Batista fez mais milagres que Elias? João Batista fez mais milagres que Eliseu, que Moisés? Quem é João Batista na história do povo de Israel? Quantos homens, historicamente falando,
tiveram muito mais relevância, vamos dizer assim, importância, Davi, Ezequias, Abraão, o grande pai Abraão. Pois é, Cristo ele fala em Mateus capítulo 11, ele fala essa outra palavra muito forte no verso 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista. Não apareceu ninguém maior do que... Por que Jesus dá esse título para João Batista do homem mais importante que nasceu de uma mulher? De todos, entre os nascidos de mulher, os que nasceram de mulher, os que vieram a essa terra, não tem ninguém maior do que ele, no reino dos céus. Mas qual é a relevância? O que fez João Batista? Só porque batizou o Senhor, Jesus? Não, porque ele preparou o caminho de Jeová dos exércitos. Ele batizou Jeová dos exércitos. Ele não era digno nem de carregar a sandália, ele sabia quem era Cristo. Ele sabia de fato quem era e quem é Jesus de Nazaré. Se você vai batizar alguém importante, você vai batizar um presidente da república, alguém que você já fica ali, vou batizar o presidente. Imagina você batizar uma autoridade, mas agora imagina você, porque a Bíblia diz, indiscutivelmente grande é o mistério da piedade, Deus foi manifestado em carne, está lá em 1 Timóteo 3,16, pode olhar aí, consulte 3, 4 traduções diferentes que você vai ver, Deus foi manifestado em carne, isso é um mistério, esse é o grande mistério, e é um mistério indiscutível, não tem como discutir, e é por isso que João Batista, ele percebeu que Cristo não tinha pecado nenhum, porque ele estava preparando o povo, estava batizando, preparando. Lembra lá do outro profeta que falou, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Era essa a missão que João Batista estava fazendo quando as pessoas iam até ele estava anunciando e as pessoas se arrependiam e as pessoas se batizavam para quê? Para chegar o momento exato, estar de frente a frente com o Senhor. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Você já leu esse versículo? Está lá em Amós, capítulo 4, verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E ele vai preparar o caminho diante da minha pessoa, diz Jeová dos Exércitos em Malaquias 3, verso 1. Se você tem dificuldade para crer nessa mensagem, nessa verdade, é um mistério que pode estar oculto para você, mas que nessa oportunidade você tem aí um começo para buscar mais, para conhecer de fato a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós e vimos a sua glória, como diz João lá no seu capítulo 1, vimos a sua glória e vimos. Por que João está falando isso? Ele está falando do monte da transfiguração, que ali ele foi glorificado na presença de João, de Tiago e de Pedro. Glória a Deus. Bom, você pode ajudar o Minuto da Unicidade a permanecer mais tempo no ar, a permanecer, a gente separa tempo para gravar o Minuto da Unicidade, não é uma tarefa fácil, a gente às vezes recebe proposta, algum servicinho para fazer, e a gente tem dificuldade, às vezes até a gente rejeita, sem poder rejeitar, a gente rejeita serviços para fazer na minha área profissional, para poder priorizar esse serviço, esse ministério. E não é fácil, a gente tem os problemas do dia a dia, família, enfim, estudos para realizar, mas com muito carinho a gente faz agora também o programa de rádio Nossa Voz. Imagina você, um programa de 1 hora por dia, um programa que ele entra no ar por 1 hora, a gente precisa preparar ele mais cedo, com mais antecedência, tem todo esse processo. E a gente sozinho, a gente não consegue fazer nada. A gente faz de acordo com as nossas possibilidades. Mas eu oro para que Deus toque no coração das pessoas, né? Que toque no coração dos que são realmente da fé e que realmente entendem a importância da gente falar dessa mensagem. A importância de falar da mensagem do reino. Então eu oro para que Deus toque no seu coração. Você não precisa ajudar com muito, tá bom? Mas o que você puder, entre em contato conosco, né? Mande uma oferta de amor para que
a gente continue semeando essa mensagem. Independente, né? Evidentemente, se você mandar ou não, a gente vai até quando Deus permite, mas é importante ter o nosso apoio, você investir em pessoas que pregam essa verdade, que se dedicam nessa mensagem do nome, tá bom? Entre em contato, mande uma oferta pelo Pix 1999-285-1545. 1999-285-1545. Você ajuda a manter os dois programas no ar, o Minuto da Unicidade e o programa Nossa Voz. Eu conto com você, conto com o seu carinho. Se quiser escrever para mim, anote meu e-mail, tonydesouza@gmail.com. Tony com 2 N's e Desouza com Z, @gmail.com. Também é Pix. Você pode enviar também por este e-mail se você preferir. Mande lá uma mensagem para o tonydesouza@gmail.com e abençoe. Ore muito por nós, para que a gente não pare, apesar das lutas e das dificuldades. Graça e paz, até amanhã. Deus abençoe a todos. Minuto da Unicidade.